direto ao ponto. Hoje a nossa análise vai mergulhar numa conexão que, confia em mim, parece improvável à primeira vista, mas é absolutamente fascinante. A gente vai explorar a ponte direta entre aquela preguiça mental que a gente vê todo dia, a famosa superficialidade intelectual moderna e as raízes teológicas mais antigas do ego humano. Quer dizer, o que a nossa impaciência contemporânea para ler um texto longo tem a ver com histórias milenares sobre rebelião e espiritualidade? É exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, qual é o nosso mapa de hoje? Passaremos por 5 etapas bem rápidas. O império da superficialidade, a raiz do ego, o embate entre limite e desejo, o ego na história e, por fim, a coragem de pensar. Parte 1. O império da superficialidade e os julgamentos fáceis. A gente precisa começar com uma pergunta bem desconfortável. Por que desconfiamos tanto da profundidade? Olha só que paradoxo maluco da vida moderna. Hoje, se a pessoa não estuda, ela é logo taxada de ignorante. Mas se essa mesma pessoa estuda, se tenta trazer uma análise um pouco mais densa, pá, é chamada de arrogante na mesma hora. Se alguém elogia um pensamento profundo, a gente já desconfia, achando que é só bajulação ou palavras bonitas jogadas ao vento. Parece que criamos um ambiente onde qualquer tentativa de ir além do raso gera uma suspeita tremenda. Então, o ponto central da nossa fonte aqui é o seguinte: a sociedade se acostumou tanto, mas tanto com a mediocridade e com aquela crítica rasa de internet, que o esforço intelectual genuíno passou a ser visto quase como uma anomalia, como se fosse fingimento, sabe? É uma constatação sociológica muito forte dos nossos dias. A gente acabou criando um ambiente hostil ao pensamento estruturado, onde a reação automática é repelir a complexidade em vez de tentar entender. Mas a grande virada de chave é que isso não é culpa exclusiva das redes sociais. As raízes disso vão muito, muito mais fundo. O que nos leva à seção 2, a raiz do ego e a queda de Lúcifer. O texto que estamos analisando traz uma visão teológica simplesmente genial sobre a origem dessa superficialidade toda. Tudo começa com a narrativa da rebelião primordial em busca de domínio total. E em português existe um jogo de palavras que é formidável para explicar essa inversão. Pensa assim: com a queda do D, de Deus, formou-se o demónio. A queda do C, de céu, deu lugar ao capeta. A queda do S, de Senhor, retirou toda a soberania. E o que sobra quando absolutamente todas essas referências caem? Resta apenas o eu. O ego isolado, trancado em si mesmo e coroado como o centro absoluto de tudo. E isso muda totalmente a nossa perspectiva. Porque nessa visão teológica, a figura da tentação, chamada aqui de o grande descobridor, não trabalha criando novos desejos num passe de mágica. A parada aqui, basta ele encontrar aquele ponto X, aquela fragilidade ou vontade de expansão do próprio ego que já está ali escondidinho, latente dentro de cada indivíduo. A tentação seria apenas revelar e descontrolar os desejos que já existiam na gente. É a pura e perigosa ilusão de que o nosso eu pode e deve ser absoluto. Parte 3. Limite contra desejo e o embate entre duas teologias. Agora, o contraste que a fonte nos apresenta aqui é brutal e a gente precisa prestar bastante atenção. Do lado esquerdo, vemos a chamada teologia do limite. E nela, o limite não é visto como uma jaula, não. É visto como proteção. As fronteiras da verdade protegem o eu de se autodestruir. Já do lado direito, a gente tem a teologia do desejo, onde o eu rejeita esses limites achando que está livre, mas na verdade fica ali completamente isolado no centro, vulnerável, validado só por uma grande ilusão de liberdade sem fronteiras. A autonomia absoluta do ego é apontada pelo texto como a maior farsa de todas. E qual é o resultado prático disso? O altar, que desde sempre simboliza o lugar de entrega e de submissão daquele ego inflado, acaba virando um balcão de negócios, literalmente um espaço de barganha. Em vez do ser humano viver para uma verdade maior, a espiritualidade passa a ser usada como uma ferramenta utilitária, como um caixa eletrónico para satisfazer os nossos desejos mais imediatos. A profundidade inteira dá lugar a uma transação super rasa. Número 4. O ego na história e os ciclos de rebelião. E se a gente olhar para o retrovisor da história, o padrão se repete como num ciclo interminável. A busca por esse desejo isolado vem lá de trás, com Adão e Eva, passa pela arrogância coletiva enorme na Torre de Babel. A grande exceção histórica, segundo a narrativa, ocorreu no dia de Pentecostes, que é descrito como um momento onde o eu foi verdadeiramente crucificado em prol de algo muito maior. Mas é um estado frágil, não é? Historicamente, esse mesmo fervor rapidamente deu lugar a um ego inflado lá em Corinto, depois na Idade Média através do controle do conhecimento e ressurgiu no movimento de Azusa no começo do século XX. O tal do ponto X do ego sempre dá um jeito de voltar. A conclusão dessa linha do tempo inteira é uma constatação bem amarga. O eu deixou de ser crucificado e passou a ser coroado.
Movimentos que começaram com as intenções mais puras e com uma profundidade de entrega absurda, acabaram sendo, inevitavelmente, sequestrados pela teologia do desejo. O ego simplesmente não descansa, ele sempre tenta retomar o trono, transformando a profundidade verdadeira num palco para brilhar sozinho. E finalmente, seção 5. A coragem de pensar e a busca pela profundidade intelectual. Mas calma, a história também nos deixou gigantes intelectuais que não se renderam a essa superficialidade. Eles são modelos de como resistir a esse ego confortável. Pensa no Sócrates, que tinha a ousadia de fazer perguntas que desmontavam as maiores certezas da época. Platão e sua investigação incansável. Agostinho, na sua busca profundíssima por um sentido existencial. E Tomás de Aquino, que fez o esforço monumental de unir a fé e a razão. Pensadores modernos também caminham nas pegadas desses gigantes. É a coragem de pesquisar de verdade, de propor o diálogo e de questionar a manada, sem cair em fanatismo ou nas críticas fáceis e preguiçosas. Sabe o que isso significa na prática? Que num mundo totalmente abarrotado de opiniões rasas, propor um diálogo profundo, seja conectando ciência e espiritualidade, seja simplesmente exigindo reflexão antes de se dar uma opinião, não é só um exercício mental, é literalmente um ato de coragem. É bater de frente com o conforto do consenso e com a superficialidade que alimenta aquele nosso ego isolado lá do início. Exige que a inteligência tome o lugar do nosso reflexo defensivo imediato. Para fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação para levarmos para a vida. O eu, segundo tudo que vimos, nunca fica sem proteção. A pergunta de $1 milhão é: de quem vem essa proteção? São as fronteiras seguras da verdade e do estudo que nos ensinam a ter humildade? Ou é a pura ilusão de uma liberdade sem limites que só nos prende na superficialidade e na arrogância de um desejo cego? A resposta não molda apenas o que a gente sabe, mas molda quem a gente se torna. Muito obrigado por acompanhar este estudo visual e profundo. Lembrem-se, questionar e refletir continuam sendo o melhor caminho. Até a nossa próxima análise.